nós convidamos o Zé Henrique, que é o presidente da Federação Transitória, enquanto o Tássio está cedido para a disputa eleitoral. Tá? Então, como já foi aqui anunciado, eu vou falar um pouco. O Bezerra, que é o nosso diretor de secretaria do sindicato, do Conselho Fiscal da FENAPRF, vai fazer a apresentação. Tá? E o nosso presidente vai falar só um pouquinho sobre a lei orgânica e um panorama nacional como está o Congresso hoje. Eu, antes de começar, quero começar falando para vocês terem uma ideia de como que aconteceu a evolução de direitos da mulher e de como que se perdeu isso. Um pouquinho antes, historiando um pouquinho antes de 2014, início de ano de 2013, mais ou menos, começou um movimento muito similar ao que é hoje. Tá? O movimento das mulheres satisfeito, com o apoio de todos os sindicatos do Brasil, com o apoio da Federação, e a Polícia Federal, na época, também entrou, foi até uma associação também que tem independente das mulheres, mas que não é do sistema sindical das forças policiais, até porque o sistema sindical das forças policiais, da PRF e da PF, ela não tem turma, ela não tem gênero, ela não tem a maioria, não tem a minoria. Quem precisa de uma defesa de direito, nós vamos fazer. Mas, então, historicamente, começou essa luta em 2013, porque, nessa época, o direito, nós aposentávamos pela aposentadoria especial, a Lei Complementar 51 de 1985, que dizia que os homens, a aposentadoria era de 30 anos, sendo, no mínimo, 20 de polícia. Isso era tratado de forma igualitária pelo governo e pelo Ministério da Gestão e Orçamento na época, de igualdade. Qual que era assim, a busca? A busca era de trazer essa aposentadoria diferenciada para a mulher policial, visto que outras categorias também já tinham isso. Tá? Como os professores, como a mulher policial de alguns estados. Por que eu falo de alguns estados? Porque alguns estados têm constituição e tratamento próprio. Aí nós pegamos o que era mais benéfico para as mulheres e trouxemos isso para mostrar para os deputados. E nessa andança pelo Congresso, diversas mulheres do Paraná e do Brasil acompanharam. Eu posso aqui afirmar, porque eu estava presente em todas essas andanças, ela foi muito difícil. Por que foi difícil? Porque ninguém acreditava nessa época que iria conseguir uma lei que alterasse a regra tão somente para a mulher policial. Porque a regra de previdência, a regra geral, ela se muda quando há uma emenda constitucional para todos os servidores. Por exemplo, a emenda constitucional número 20, a 47, depois a 103, e versam sobre previdência. Nessa época, na luta, havia um empate. Eu lembro porque eu estava no dia da votação. E, depois de feito diversos trabalhos, visita de todas as mulheres do Brasil, em plenário, havia uma situação política da época, só contando para vocês como que foi feita a aprovação, que os parlamentares estavam contrariando o governo e eles queriam dizer, para dar um recado para o governo, que eles poderiam votar o que eles quisessem, menos que o governo contrariado, que eles derrubariam se o governo vetasse, eles iam derrubar o veto. Então, houve um clima que nos deu favorável. Como essa ação era uma ação que o governo, na época, ele não tinha tanta vontade, o Congresso deu recado, porque o impacto financeiro das mulheres não era tanto, porque as mulheres, contando na época que iam se aposentar, o impacto do governo era pequeno, mas o recado era gigante. E, nesse cenário, aprovou-se, através da luta das mulheres, né, e do sistema sindical, a justa alteração da diferenciação da mulher policial para os homens, passando de 30 anos com 20 anos de polícia, sendo 30 anos para 15 anos de polícia, sem limite de idade. Isso era justo a mulher com jornada dupla, as condições biológicas da mulher, enfim, todos os argumentos que vocês trazem para o sistema sindical, e a gente levou junto com as mulheres lá para o Congresso e foi aprovado.
Mas aí que começa a diferença. Foi um recado. Em 2014, para quem sei que tem gente que é anterior a isso, vai lembrar, tem mulheres que entraram depois disso. Nós já tivemos o primeiro embate, em 2016. Em 2016, começou a PEC 287. O mesmo deputado que votou com favor das mulheres, em 2016, ele votou já votava contra as mulheres, dizendo que um momento do país era difícil e se precisava de uma reforma complementar, de uma reforma previdenciária ampla e justa para todos os setores da categoria. Então, o que eu quero demonstrar com essa fala? Que o mesmo deputado que deu em 2014, o mesmo senador que votou favorável, em 2016 ele já votou contrário. Como é uma matéria previdenciária daquele vai e volta e apresenta emenda, já no governo Temer, em 2016, o governo Temer, em 2014, quando foi aprovado, era governo Dilma, 2016 foi essa PEC. Essa PEC ela trazia idade mínima de 50 anos. De 50 anos para ambos os sexos. Tá? 55 anos, aliás, com 30 de contribuição, sendo mesmo 25 de polícia. Para os dois era pior, tá? Era terrível. Então, sistema sindical, e aí que eu digo, as mulheres, quando elas ganharam, elas praticamente, opa, não digo mais com a gente. E não foi assim. E não foi assim. Em 2016, começou essa luta no Congresso. Uma luta que durou 2 anos. Eu lembro, peguei licença de capacitação, no fim não podia aproveitar nada, ficava só no Congresso, chegava a sair do Congresso mais de meia-noite. Quem aí das mulheres é das PAR vai lembrar também, tá? que trabalhou nessa época nas PAR, como era a correria. Tá? Porque também o departamento se envolveu nessa luta, porque era de interesse de todos. Bem, 2018 não conseguiu com a saída de Temer, apareceu um problema para ele responder, e aí não pôde nem concorrer à reeleição. Tá? Foi um acordo e não teve. Em 2019 entrou o Bolsonaro. Entrou o Bolsonaro e já fez, em 2018, né? 2018, 2019, e já foi para a reforma. Então, a reforma que estava tentando fazer desde 2016, ele veio com força total, com o mesmo discurso de 2016. O Brasil precisava disso, de uma ampla reforma, e o contexto, de uma forma geral, vocês já sabem o resultado. O que acontece? Depois que estivemos isso aí, mas não foi uma derrota da PRF somente, foi uma derrota do efetivo, foi uma derrota da Polícia Rodoviária, foi uma derrota da Polícia Federal, foi uma derrota da Polícia Civil do Distrito Federal, foi uma derrota dos policiais penais, foi uma derrota dos policiais socioeducativos. E quando veio essa emenda constitucional 103, e ela mudou a lei complementar 51, depois que virou a 144, para 144, ela mudou das 5 carreiras. Então, o que eu escutei de alguns, não, mas a federação, não, todos perdemos. O departamento com as assessorias parlamentares, qual eu fazia parte em 2018 também, da assessoria parlamentar do Estado do Paraná, nós andamos pelo Congresso pedindo para o deputado para essas mudanças. E, pessoal, não foi possível. Mas, nesse período, ainda nós tivemos outras questões que atingiam as mulheres também, tá? Que às vezes não entram na conta, mas eu preciso historiar isso para vocês, porque até 2014, mais ou menos, 2015, nós tínhamos um outro problema. Foi ganhada a idade mínima, mas o TCU estava questionando ainda a natureza do cargo, porque lá, na Lei Complementar 51, ele dizia cargo de natureza estritamente policial. E aí, o entendimento do TCU, por denúncia do Sindicato dos Servidores Administrativos, que estão sediados lá no Rio Grande do Sul, denunciou que quem tinha o mesmo trabalho com o administrativo dos policiais que trabalhavam no serviço administrativo, tanto homens como mulheres, não devia de ter também a paridade e a integralidade, tá? Porque ele não era estritamente policial. Então, foi uma outra vitória nos tribunais, no Tribunal de Contas da União, conversa com diversos deputados e senadores, porque o Tribunal de Contas também é um tribunal político,
tá? Ele é um tribunal de dizer o direito, mas também é um tribunal político. Então, foi uma outra luta, inclusive, isso aí que se originou aquele projeto Origens. Tá? Então, só estou contando isso para dizer que tudo não é, a aposentadoria especial não é tão fácil. E aí nós tínhamos um outro problema, a natureza estritamente policial, e depois nós tínhamos, não sei se o Rogério vai lembrar bem, o cargo de natureza estritamente policial e aposentadoria com a integralidade. E ele não falava nada da paridade. A paridade, nós vamos ganhar agora em 2000 e a tranquilidade. Nós nunca deixamos de receber a paridade e integralidade dos nossos aposentados, mas foi pacificado no início desse ano, no final do ano passado, com o tema 1019, pelo STF. Então, efetivamente, nós tivemos aí uma grande vitória. Uma outra grande vitória que se esquece, às vezes, é importante lembrar, que também se discutia na emenda 103, que agora de 2019, ano que tirou o direito das mulheres, a questão da paridade e da integralidade, que no começo da discussão da reforma previdenciária, quem só tinha direito à paridade e à integralidade no entendimento dos deputados do Congresso, quem entrou até 2003. Por que a data de 2003? Mas Nunes, tem em 2012 a questão da FUNPRESP. Não. Tinha a questão do FUNPRESP, o pessoal de 2003 até 2012 estava num vácuo jurídico. Por que num vácuo jurídico? Porque a emenda constitucional 41 de 2003, que começou a valer a partir do dia 18 de fevereiro de 2014, ela era muito clara em dizer que ali ela estancou a paridade e a integralidade. Tanto é verdade que, a partir de 2003, juiz não tem paridade e integralidade, promotor não tem, fiscal da Receita não tem, quem mais tem desde a partir de fevereiro de 2014, conta da emenda constitucional número 41. Então, quando eu faço esse contexto, é para vocês entenderem que a aposentadoria integral, com a paridade e a integralidade, foi muito maior do que somente essas lutas que a gente teve. Tá? Mas, voltando aí na questão das mulheres. É direito das mulheres, a aposentadoria diferenciada? É direito, é justo, o Sindicato do Paraná defende, a FENAPRF defende, e o sistema sindical como um todo, do Brasil inteiro, defende um sindicato que foi contra essa luta, ao contrário, todos apoiaram. E ficamos contrariados com essa derrota. Né? E essa derrota não foi só das mulheres. A regra de transição ela atingiu homens e mulheres. A mulher ela foi mais atingida, porque aumentou aí o tempo de trabalho estritamente policial. E ela foi demais gravosa. Por quê? Porque nós tínhamos ganho lá em 2014, as mulheres tinham ganho, o sistema tinha ganho, que foi reconhecido esse direito, né? Pelo que eu já falei, as questões da própria mulher. Com isso, pessoal, a gente tem que voltar à luta. Mas não é possível fazer isso. Nós perdemos, o Brasil vai fazer, mostrar um pouco do quadro, e o Henrique vai falar um pouco da questão atual. Mas eu quero deixar registrado, antes de começar as perguntas, sim, nós defendemos a diferença da idade. Eu sei que vocês estão curiosos para saber a questão da lei orgânica, por que foi uma votação assim, assado. Se colocar na rede social, a gente explica isso com o pé nas costas e explica os motivos, porque não depende somente da Polícia Rodoviária, ela depende da Polícia Federal e de outras instituições. José vai esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Tá? É para ficar registrado o apoio incondicional que as mulheres têm do sistema sindical. Porque nós entendemos a importância, entendemos a diferença biológica, entendemos que, sim, vocês fazem uma polícia diferente, a polícia ela está mais humanizada, ela está se transformando com os avanços políticos, com o avanço de tecnologia, e pela entrada, pelo ingresso de diversas mulheres. Ela não é mais uma polícia tão bruta, ela é uma polícia mais social. Tá? Então, eu quero dizer com isso, contem com a gente, e nós vamos estar abertos a perguntas. Estamos preparados para responder, espero, pelo menos, a maioria das perguntas. E sim,
Vamos voltar para vocês. Eu vou passar agora a fala para o Bezerra, ele vai fazer a apresentação, e aí o Zé vai falar e nós damos continuidade aí. Bezerra, com vocês na apresentação agora. Boa tarde a todas as colegas aí que estão presentes. Como o Nunes falou, né? Esse é um assunto acho que é o assunto mais caro que tem dos PRFs, né, como um todo, que é a questão da Previdência. Eu vou fazer uma apresentação bem curta aqui, né, de alguns slides, só exemplificando alguns pontos ali que o Nunes passou, e aí já passo para o Zé Henrique, né, que vai passar bem aí com relação ao contexto da parte política. Tá? A ideia aqui é fazer uma pequena apresentação de como que foi no tempo a evolução, né, colocando ali por escrito o que o Nunes estava falando. Em 2014, nós tínhamos uma aposentadoria que era igual entre homens e mulheres, né, sem nenhum tipo de limite de idade, com relação a tempo de serviço. Em 2014, foi uma conquista com a Lei Complementar 144, onde houve uma primeira diferenciação para a mulher policial, tá, com relação à questão de idade, fazendo justiça, porque outras categorias já tinham essa diferença de idade, então a gente conseguiu trazer isso para dentro da polícia. Só que, infelizmente, em 2019, com a emenda constitucional 103, ela foi prejudicial para todos os servidores como um todo, e para a mulher policial não foi diferente, foi até um pouco pior. Tá? Até 2014, não existia uma idade mínima para aposentadoria. O tempo de contribuição, né, para homens e mulheres era o mesmo, era 30 anos de contribuição, né, total de previdência, se exigindo um mínimo de 20 anos de serviço policial para homens e mulheres com o benefício integral. Mas nessa época já havia discussão com relação à paridade, né, que ela só foi resolvida desde 2003, ela só foi resolvida para os policiais como um todo, ano passado, com um julgamento no STF. Em 2014, foi editada a Lei Complementar 144, e isso foi uma luta muito forte do sistema sindical, principalmente o da PRF. Tá? Outras polícias não acreditavam nessa luta e abandonaram ela no meio do caminho, e a PRF acreditou. Várias colegas saíram daqui de Curitiba, de outros estados, e percorreram vários gabinetes atrás dos votos, né, junto com os sindicatos, e foi tido êxito com a Lei Complementar 144, onde ainda não existia idade mínima para aposentadoria, se exigia um tempo de contribuição de previdência de 30 anos para os homens e 25 para as mulheres. O tempo policial permaneceu para os homens 20 anos e reduzindo para as mulheres para 15 anos, e o benefício integral. Mas já em 2019, né, depois do governo Michel Temer ter tentado fazer uma reforma da Previdência, que inclusive, em alguns pontos, era até pior do que essa de 2019, ela não previa nenhum tipo de diferenciação, né, mas em 2019 foi aprovada a última reforma da Previdência, onde ela passou a prever, para quem entrou após a reforma da Previdência, uma idade de 55 anos, tanto para homem quanto para mulher, né, para aposentadoria, idade mínima, exigindo 30 anos de contribuição de INSS, tá, para ambos os sexos também, e exigindo um tempo de polícia de 25 anos também para ambos os sexos. A diferença foi para quem era anterior, né, ingressou na instituição anterior a novembro de 2019, onde existe uma regra de transição que prevê a aposentadoria de 53 anos para os homens, 52 para as mulheres, desde que cumpra uma regra de transição de 100% do período que faltava quando foi editado a emenda constitucional 103,
O resultado prático disso é que pouquíssimas pessoas, quase ninguém se beneficiou com essa regra de transição. Ela foi muito ruim. Tá? Para quem é anterior, então, a novembro de 2019, no caso das mulheres, 52 anos de idade, desde que cumpra a regra de transição 100%, o tempo de contribuição de 25 anos para as mulheres, né, 30 para os homens, e o tempo de polícia de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Aí eu já vou fazer um pequeno apanhado aqui, um comparativo, com a proposta de lei orgânica que está circulando por aí, tá? O comparativo a lei orgânica, ela prevê para quem após, né, a emenda constitucional 103, quem entrou após novembro de 2019, uma idade de 55 anos para os homens, idade mínima de aposentadoria, 50 anos para as mulheres, tá? Tempo de contribuição, 30 anos para os homens, 25 para as mulheres, e o tempo de serviço policial de 20 anos para os homens e 15 para as mulheres, tá? Isso para quem entrou após novembro de 2019. Para quem é anterior, a proposta de lei orgânica que está circulando, ela prevê uma regra de transição um pouco mais benéfica, onde ela coloca uma idade mínima de 50 anos para os homens e 48 para as mulheres, tá? Desde que cumpram a regra de transição de 17% de pedágio do que faltava em novembro de 2019 para se aposentar. Essa redução de 100% para 17%, ela acaba por alcançar várias colegas que já estariam com direito de aposentadoria. Tá? Para quem é anterior a 2019, a novembro de 2019, o tempo de contribuição exigido seria de 30 anos para os homens, 25 para as mulheres, e o tempo policial de 20 anos para os homens e 15 para as mulheres. Alguns pontos que é interessante, por que da lei orgânica tá sendo discutida agora, tá? Das principais razões foi que durante as mesas de negociação, tanto a setorial quanto a mesa geral, o MGI abriu essa possibilidade, dizendo que ao final das mesas específicas, ele iria discutir as leis orgânicas das polícias, né? E, com base nisso, todo mundo começou a correr atrás, a PF, a PRF e a Polícia Penal Federal, de elaborar alguns textos de referência, tá? A gente sabe da necessidade, né, de ter uma lei orgânica por causa principalmente de regular alguns benefícios que hoje estão dispersos, tá? Mas um fator muito importante é que essas regras que envolvem a parte de aposentadoria e direitos comuns, elas precisam ser uniformes entre a PRF, a PF e a PPF, porque em momento nenhum vai ser aprovada uma regra seja de previdência ou de algum outro benefício trabalhista, que seja diferente de uma força policial para outra. Tá? Qual é o risco disso não acontecer de forma sincronizada? A PRF colocar alguns benefícios diferentes da PF e da Polícia Penal. O risco que tem é que as três sejam descartadas e não haja discussão sobre esse item e se fique do jeito que está a emenda constitucional 103, né? Porque eu vi que algumas colegas que estão ali nessa reunião são da ASPAR, sabem como que é o trâmite legislativo, né? Por vezes não se abre a discussão do item que está em desacordo, simplesmente ele é rejeitado e não há possibilidade de substituir aquele texto. Simplesmente se rejeita e não há qualquer alteração, né, do texto. Há também o apoio do ministro da Justiça, que ele já solicitou ao DG uma minuta, tá, da lei orgânica. Houve até uma exigência de que o texto fosse enxuto, não fosse um texto muito longo,
né? A direção-geral tem apoiado, né, a confecção da lei orgânica, tanto que eles, inclusive, já instituíram um grupo de trabalho que está tratando do texto, né, em conjunto com o sistema sindical. Recentemente foi aprovada também a lei orgânica da Polícia Civil, né, da Polícia Militar, e para fazer a da Polícia, o nosso, da PRF, foi feito um compilado dessas leis orgânicas que já foram aprovadas, principalmente nos itens mais benéficos, né, porque a chance de que esses itens passem para a gente é bem mais provável, já que foram aprovados para a PM e para a Polícia Civil. Aqui já, agora no final, tá, o último slide, nós dentro da PRF, né, todo o efetivo, não tem, vocês podem ver ali que não tem tido nenhum ano de sossego, né? Desde 2012 ali, que foi o compilado que a gente fez, a gente tem assuntos polêmicos e espinhosos sendo discutidos dentro da carreira e junto ao Congresso Nacional, tá? Isso gera bastante desgaste físico e principalmente emocional, né? Então, a gente vê aí discussão com relação à conquista do nível superior, que muita gente criticava, hoje a gente vê o resultado e vê outras instituições seguindo o mesmo caminho, né? Junto, em 2012, com a negociação salarial e o fim do limitador de progressão, que era uma injustiça muito grande, né? E que hoje ainda permanece em algumas carreiras, tá? Que não tem a progressão automática que nem a nossa. A aposentadoria diferenciada da mulher em 2014. Já em 2016, começamos nova negociação salarial, onde nós tivemos uma negociação parcelada em 3 anos, né? Já em 2016, aí, com a saída da presidente Dilma e com a entrada do presidente Michel Temer, nós começamos uma luta muito forte contra a reforma da Previdência, que era muito dura. Em 2017, já foi outra luta para conseguir implantar o adicional de fronteira, também foram vários anos de briga, que até em 2017 foi implantado, né? Já em 2019, começamos daí uma nova defesa com relação à Previdência, já no governo Bolsonaro, e que o texto inicial também era muito ruim, e conseguimos algumas alterações, apesar do governo não ter aberto muita brecha, e em algumas nós fomos realmente traídos, né, com relação ao que tinha sido prometido. E em 2020 começamos a parte de reestruturação salarial, né, que foi uma briga que começou mais forte em 2020 e foi acabar só no início de 2024, já no governo Lula, com a negociação desse acordo nosso salarial parcelado até 2026. E agora, em 2024, nós começamos uma nova discussão mais intensa com relação à lei orgânica. Tá? Então, assim, essa era a apresentação que eu tinha aqui para fazer. Eu vou passar para o Zé Henrique, então, para fazer aí as suas ponderações. E aí, logo após, quem tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão. E aí nós vamos chamando na sequência para fazer as perguntas, tá bom? Tem que ligar o microfone aí, Zé Henrique, está sem o som. Antes do Zé falar, eu só quero fazer uma consideração em relação ao parâmetro das mulheres, professores que conseguiram, na emenda constitucional, ter uma redução de 5 anos da aposentadoria, mas que não foi tão benéfico. Por quê? Porque na Constituição, da emenda constitucional 103, o governo, na reforma, ele igualou o regime geral e o regime especial, de idade de 62 anos para uma mulher e 65 a idade mínima para um homem, sem paridade e sem integralidade. E as professoras
conseguiram uma redução nessa luta, eles passaram porque eles consideram que é insalubre, de 62 para 57. Então, elas têm 3 tipos, as mulheres, elas têm 3 tipos de aposentadoria misto, de ponto, de idade, mas sempre com a idade mínima de 57 anos, segundo a emenda constitucional número 103. Então, quando a gente fala das mulheres, só estou falando para vocês a luta e a dificuldade que a gente vai enfrentar para a gente falar. Até quando a gente for falar com os parlamentares, mas os professores são diferentes. Mas eles são 57 e vocês não. Vocês são 52. Vocês têm paridade, integralidade, o professor não tem. Então, só estou fazendo esse cenário para vocês entenderem que quando a gente chegar no Congresso, os deputados vão falar assim para vocês e para nós, realmente a reforma foi uma previdência muito dura e algumas injustiças foram cometidas. Mas agora é o momento de nós corrigirmos essas injustiças. Então, o deputado, isoladamente, ele vai dizer, pode contar com o meu voto, mas você tem que ir no Congresso, porque o meu voto, o meu apoio vocês têm. Converse, porque depois tem a orientação do partido, a hora que chegar a pressão do outro lado, eles vão entrar em parafuso. Assim, sem pressão nenhuma, todo mundo apoia. Então, só para esclarecer que essa questão de professor, policial, que me perguntaram. Então, passamos para outra questão também, mais que a Constituição, lá, a 103, a reforma, a emenda constitucional número 103, ela permita, nas questões policiais, uma legislação complementar, podemos ser diferenciada entre as categorias, a vontade do ministro já falada, tá, para o nosso diretor e para outras autoridades, que não vai fazer questão previdenciária diferente para as forças policiais. Então, por isso, esses esclarecimentos. José, como você falava, presidente. Boa tarde novamente a todas. Eu queria iniciar aqui minha fala, espero ser breve, que existe um mundo ideal e existe um mundo real. O contexto político que ele vai tentar passar para vocês aqui, dos nossos enfrentamentos, ele vem lá da década de 80, meados da década de 80, quando o neoliberalismo começou lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, com a Thatcher e com o Reagan lá nos Estados Unidos, a impor o Estado mínimo para a sociedade. Essa ideologia teve uma reverberização grande aqui com o Fernando Henrique Cardoso, e desde então, nós, trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto servidores públicos, vem enfrentando, vem travando uma luta muito grande, não para conseguir mais direitos, mas para deixar de perder os direitos que foram conquistados ao longo do século XX, e no século XXI, pouquíssimos direitos nós conquistamos, a não ser as reposições salariais, as reposições de perdas salariais. Quem acompanhou com a gente aqui em 2018, 2019, primeiro do lado do Temer, como bem disse Bezerra, a reforma que se desenhava naquele momento lá, ela era duríssima, ela era gravíssima, esfacelava o serviço público, esfacelava a CLT, o trabalhador da iniciativa privada, nesse direito previdenciário, e ela só não foi para frente, que uma das missões de Temer era essa, porque o Temer se envolveu em várias enrascadas, em várias complicações pessoais, e isso fez com que ele perdesse força política naquele momento e não conseguiu prosperar a reforma do jeito que ele queria, que o mercado queria naquele momento. Quando veio o governo Bolsonaro, com Paulo Guedes à frente da parte econômica, representando bem ali o poder econômico, representando o mercado, essa tônica da necessidade falaciosa de se fazer uma reforma previdenciária, ela veio com força total. E quem esteve aqui em Brasília com a gente, eu estava aqui dizer, o Nunes, eu tenho certeza que várias das senhoras também, nós estivemos o tempo todo travando essa luta, muitas vezes 16 horas por dia. Quantas vezes nós voltávamos para o hotel à noite e chamavam a gente porque reabriam as sessões para tentar, fora de um contexto de pressão política, tocar o tema adiante, e as categorias foram desistindo, viram que a briga era muito dura, muito pesada, foram ficando pelo caminho, restou na última semana a FENAPRF e a FENAPERF, e mesmo assim, nos últimos dias, restou somente a FENAPRF. E eu vi vários colegas chorando
tinham já programado a aposentadoria, algumas iriam até sair do país com seus familiares, o marido já aposentado, vi as pessoas desabando perante o tamanho da derrota que nós enfrentamos e a dor que isso causou em todos nós. Esse tema dessa perda de direito das mulheres é muito sensível para todos nós, né? Nós temos uma polícia que hoje tem 9% de mulheres. Mas nós temos já, de forma muito emblemática, no concurso de 2021, 40% de mulheres aprovadas. A gente tem certeza que nos próximos concursos esse índice irá aumentar e as mulheres irão se multiplicar dentro da nossa instituição, em espelho ao que vem acontecendo no mundo laboral como um todo, tanto nas instituições públicas e privadas. Da importância, né, desses anseios de vocês, mas também da importância de nós passarmos para vocês. Em momento nenhum, sistema sindical, sindicato, federação, deixou de lutar por esse direito de vocês de aposentarem em função da dupla jornada de trabalho, tripla muitas vezes, né? Mulher cuida de casa, dos filhos, trabalha, estuda, às vezes é chefe ali de um setor importante ali, o trabalho acompanha ela para casa também, várias outras questões, né, de saúde, a questão da saúde mental, tudo isso foi levado em conta e é levado em conta nas nossas lutas aqui. Ocorre que a gente precisa, nesse sentido, mudar o nosso discurso. Por quê? Nós enfrentamos, e quem esteve com a gente aqui em Brasília sabe, que hoje, no Congresso, alguns discursos, eles não têm mais boa aceitação. Quando você vai falar para o deputado, excelência, as mulheres policiais, elas têm tripla jornada de trabalho, sofrem assédio moral, assédio sexual. A gente precisa cuidar da questão psíquica das nossas mulheres, a questão fisiológica, e o deputado sempre vem na defensiva falando que hoje não, que as mulheres não mais têm essa tripla jornada. Eu já ouvi isso, muitas das senhoras já devem ter ouvido, que ele também ajuda a esposa dele em casa, que ele troca a fralda do filho, que ele fica com o filho, que ele lava louça. No quesito da idade da mulher, eles estão muito bem municiados com os dados do último censo do IBGE. Você sabe que a nossa população hoje, ela tem, salvo engano, 52% de mulheres, 48% de homens, mas na faixa, na pirâmide nossa etária, na faixa superior, na cume da pirâmide, a gente vê um número mais expressivo de mulheres do que homens. Homem morre de morte violenta, não cuida da sua saúde igual a mulher, e a gente vê que os deputados, de uma forma muito equivocada, né, os decisores, têm aproveitado desses recortes estatísticos para fazer uma blindagem do nosso discurso. Um tema que a gente tem que abordar, de repente, numa conferência, né, com as mulheres, é buscar uma renovação dos nossos discursos nesse sentido, de provocarmos eles em outros flancos, né? Mas a gente, a FENAPRF Sindicatos não deixa de ter como um ponto de honra aqui essa luta pela retomada desse direito que foi perdido lá atrás. E por que foi perdido? Por tudo isso que o Bezerra e Nunes falaram, e por uma falta principalmente de vontade política do nosso legislativo em manter o direito das nossas mulheres policiais. O que nós temos politicamente no horizonte nosso para poder lutar contra isso? Nós temos o RJP do Nicoletti, e eu já faço um parênteses, hoje, como o Nicoletti, o nosso deputado federal, ele se posiciona muito à direita, não é algo que a gente possa levar para o debate, infelizmente, por causa desse posicionamento dele político à direita, contrário ao Executivo Federal de hoje. Tem a PEC da deputada Antônia Lúcia. A deputada Antônia Lúcia, ela se posiciona mais ao centro, né? Então ela já tem uma interlocução melhor, tanto com a esquerda quanto com a direita. Ela é da bancada evangélica, que tem um número expressivo de deputados e deputadas aqui. Ela faz parte da frente das mulheres deputadas aqui também. Então, tem um bom trânsito dentro do Congresso, mas para enfrentar, junto conosco e com as senhoras, o que ela vai enfrentar nessa PEC? O discurso do mercado. O discurso dos deputados também de extrema-direita, de partidos como o Novo,
que querem realmente continuar com a tônica de retomada de direitos, que querem fazer superar o primário para poder pagar juros de dívida, mas isso é um problema deles, cabe a nós fazer o enfrentamento. Mas o que a gente quer dizer para a senhora? Não vai ser um enfrentamento difícil. Louco seria quem falasse, né, sem noção, sem senso de responsabilidade, seria qualquer dirigente sindical ou de associação que falasse para a senhora, vai ser uma luta fácil, a gente está com ela na mão. Não, vai ser uma luta das mais difíceis possível. Por quê? Continua a tônica do mercado de que é necessário se fazer uma nova reforma previdenciária, que o déficit da Previdência hoje é o terceiro maior déficit das contas públicas, que precisa ser saneado. Então, a gente tinha um horizonte de reforma administrativa, tivemos a reforma tributária, a reforma administrativa, e na frente teríamos uma reforma, uma micro-reforma eleitoral. Já tiraram essa eleitoral da fila e colocaram novamente, depois da reforma administrativa, que vai ser a tratativa dela vai ser tentada com celeridade também, para já, no final deste governo, mais tardar início do próprio governo, quer seja de direita ou de esquerda, voltarem a travar um novo discurso que é necessário ampliar as idades mínimas de aposentadoria, tanto para homens quanto mulheres. Então, é uma luta eterna. Vocês sabem que o mercado ele tem uma influência muito grande aqui em Brasília, quer seja no executivo, quer seja no legislativo, e mercado, vamos ser sinceros, as grandes confederações das instituições de indústria, de comércio, a Febraban, os banqueiros, essa turma que quer um Estado mínimo, e eu não sei como um Estado sem servidor público, se possível, na concepção do novo, por exemplo. Mas a PRF está firme nessa luta e a gente vê, né, os sindicatos também, que talvez a melhor forma de nós lutarmos por essa retomada de direitos, para trazermos à tona esse debate sobre a recomposição, mesmo que parcial, do direito de vocês, seja a lei orgânica PRF. Por quê? Ela como já foram tratadas as leis orgânicas das PMs e das polícias civis, agora é a vez da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Penal. E tudo que você fala aqui em Brasília, se fala em orçamento, em possibilidade do Estado de pagamento, um orçamento para esses pedidos que estamos fazendo, ele tem um impacto muito pequeno, muito pequeno. Ao ponto que até que a gente teria que tratar de todas aquelas 5 carreiras que Nunes bem falou aqui para todos nós, e teria um impacto muito maior. A gente aqui, tratando numa lei específica, né, especial, nós vamos estar levando para o Executivo, para o Ministério da Economia, para o Ministério do Planejamento, Ministério de Gestão e Inovação, a gente vai estar levando para eles uma possibilidade de um impacto muito menor. Correções históricas, como a questão da pensão, deixar a pensão por morte, deixar de ser para os nossos dependentes progressiva, e sim integral e permanente. Essa questão da regra de transição que foi muito dura com todos nós. Foi muito difícil. Foi um tema que a gente bateu muito lá. Tivemos reuniões com o presidente da Câmara, reunião com todos os deputados, e eles foram muito enfáticos e falaram: não vamos dar para vocês, porque atrás das minhas costas estão todas as outras categorias, de juízes a servidores do INSS, todas as outras categorias estão só esperando a gente dar uma transição mais justa para vocês, para eles também pedirem. Se nós cedermos para vocês, teremos que ceder para eles, e aí sim não haverá reforma nenhuma, na verdade. Isso nós ouvimos na boca do próprio Maia. Nunes estava presente lá, Bezerra estava presente numa reunião extremamente tensa que nós tivemos lá. Então, a gente entende que na lei orgânica, como foi o próprio ministro Lewandowski que falou ao nosso diretor-geral, doutor Fernando, está na hora da gente trazer para cá o debate da lei orgânica. Ele passou algumas diretrizes, que o doutor Fernando não nos falou quais diretrizes são essas, e nesse sentido a gente criou aqui pela federação um grupo de trabalho da lei orgânica,
Esse grupo de trabalho, ele foi pautado pela técnica, mas sem deixar de lado a visão política e a visão econômica também. Por quê? Nós vimos no debate das leis orgânicas, das PMs, das polícias civis, eles foram feitos vários pedidos importantes para aquelas categorias. E o que houve? Esses pedidos foram delegados tanto aqui no processo legislativo, quanto no processo, o que não foi filtrado no legislativo, sofreu um veto presidencial. Então, muita coisa que era importante para a categoria não foi para a lei orgânica por causa desse processo. E a gente tentando aprender com esses fatos, né, dessa tramitação dessas leis orgânicas, a gente teve que colocar alguns filtros também na nossa lei orgânica, a LOPRF. Como o Bezerra bem falou, ela vai ter que ter um certo espelhamento na lei orgânica da PPF e da PF, para que a gente não corra o risco em tentando trazer qualquer tema de uma forma mais benéfica para nós, que a gente seja preterido, ou que o tema seja retirado para todos, ou a gente venha goela abaixo a outra versão das outras polícias. A gente teve que ter esse filtro. E também filtramos politicamente temas que já tivemos grande confronto, por exemplo, com as polícias militares, com os coronéis principalmente, com os delegados de Polícia Federal, com setores políticos mais extremados do Congresso. Todo esse tipo de filtragem foi feita, mas mesmo assim fizemos duas grandes consultas, uma através do Google Docs, que foi mandado para cada afiliado e filiada dos sindicatos, falando que trataríamos da lei orgânica e perguntando qual eram as contribuições que o colega e a colega achavam interessantes de vir para a lei orgânica. No primeiro momento foi feito esse tipo de consulta. Num segundo momento, fizemos a GS por todo o país, onde foi chamada a categoria para ouvir a leitura de todo o texto que havia sido produzido até aquele momento e assim fazer mais uma segunda contribuição. Isso foi feito também, através de assembleias, foi recepcionar todo esse material. A comissão, por horas e horas, se debruçou sobre todos esses temas, e aí veio contribuição de todo tipo. O que foi possível, dentro dessa ótica política, econômica, dentro desses filtros, foi acatado. O texto final foi finalizado, foi disponibilizado para as senhoras agora na terça-feira passada. E que pede está lendo? Foi passado agora para o diretor-geral esse texto. Ele criou um grupo de trabalho lá. Agora, há pouco estávamos reunidos com o presidente do grupo de trabalho de lá. Esse grupo tem dois componentes do sistema sindical, que é o Marcelo Azevedo e o Thiago. Para quê? Porque o que nós falamos, inspetor, se o texto que teve grande participação da categoria, se ele for apresentado para o ministro e depois para a Casa Civil, de forma diferente do que a categoria pautou, os sindicatos ficaram contra o texto. A senhora deve ter acompanhado recentemente o texto apresentado pelos delegados da Polícia Federal, e lá a forma de atuação totalmente diferente. Ele foi recusado por todas as bases, em todos os 27 estados. E o que isso quer dizer? Quer dizer uma derrota lá no Congresso, porque a Casa Civil vai apresentar um texto, os representantes da PF vão entrar numa sala falando com os decisores que aquele é o texto da PF, os representantes sindicais esperam isso aí, entram na sequência e falam: excelência, esse texto não tem a chancela das bases. Nós não aceitamos esse texto. E as senhoras acham que uma forma dessa de apresentação de um texto tão importante tem alguma chance de prosperar no Congresso? O que o congressista inteligente vai fazer? Resolva a situação com vocês primeiro, depois vocês apresentam o texto novamente, numa segunda oportunidade. Vamos aprovar aqui da Polícia Penal, que já está mais redondo e tem consenso. Vamos pegar o consenso, esses têm dissenso, vamos deixar do lado. Para finalizar minha fala, eu queria dizer que não é só o tema apesar de ser o mais sensível, o tema da previdenciária, que é pauta constante nossa, em nossas reuniões com os decisores aqui em Brasília, com o inspetor Fernando, o inspetor Raposo,
com a diretora Andressa, a gente sempre leva para eles também a questão dos coletes femininos, que estão há muitos anos para serem comprados, a questão anatômica do colete, tem que ter essa visão ergonômica para os equipamentos de proteção individual para as mulheres, a questão das nossas UOPs. Estivemos já em várias unidades operacionais pelo país, e tem unidades operacionais em situação caótica, que sequer tem um alojamento para policial descansar, diferentemente do alojamento masculino, tem que ficar no mesmo alojamento, banheiro não tem um banheiro definido, como é o mínimo que poderíamos aceitar. Nesse contexto, o próprio inspetor Raposo apresentou um número de 1,5 bilhão, que é o valor necessário pela Polícia Rodoviária Federal no momento para poder padronizar todas as nossas unidades operacionais, para termos todos esses cuidados, termos segurança orgânica, termos esse cuidado com as mulheres policiais que a gente espera que no futuro próximo irão aumentar significativamente na nossa instituição, e a questão do assédio moral e assédio sexual, que a gente sabe que a mulher é muito mais vítima do que o homem na nossa instituição. A gente tem combatido isso, várias comissões pelos sindicatos, comissões pela instituição, temos cobrado a corregedoria. Fato recente lá de Minas Gerais, estado com eu sou presidente do sindicato também atualmente, a gente foi incisivo em se posicionar contra essa situação de assédio, um absurdo, em pleno século XXI, de ter isso no nosso dia a dia, a mulher policial preocupada com esse tipo de coisa. Então, são só alguns dos exemplos que a gente tem para passar para as senhoras do que são as nossas pautas aqui. Agora, em momento nenhum, nunca o nosso sindicato, a nossa federação, deixou de lutar em qualquer pauta que não fosse a pauta da nossa carreira, que é única e que não distingue de forma nenhuma homem ou mulher. Então, todas as pautas é para a carreira, é para todos, e a gente não está deixando de dar atenção para essa questão previdenciária. O problema é o timing político. Que a gente vai apareceu novamente uma janela de oportunidade, tanto pela PEC da Antônia Lúcia, que a gente vê uma tramitação muito mais difícil, mas que nós não deixaremos de fazer, de enfrentar, junto com vocês, logicamente. Vocês serão chamados para, junto com a gente, irmos aos gabinetes. Isso ainda não aconteceu, porque em Brasília nós temos esvaziamento do Congresso no momento eleitoral. É uma eleição de vereadores, mas, na verdade, tem uma briga entre PL e PTI que fala assim, quem ganhar aqui começa a construir uma base para a próxima eleição presidencial. E a lei orgânica, então, nem se fala. A gente vê que tem muita esperança na lei orgânica em tentarmos, pelo menos, diminuir todos esses prejuízos. Eu já fui prolixo demais, eu queria abrir a palavra para vocês, nós vamos abrir a lista aqui, e depois tem alguns textos que eu vi que as colegas também já mandaram, a gente vai responder a todos aqui. Então, tá, eu vou chamando o pessoal aí pelo nome, conforme a inscrição, tá, para fazer a sua pergunta. Só é importante ressaltar um outro ponto que o Zé falou, né, que nem tudo pode ser visto na nossa lei orgânica, tá? Tem alguns itens, como a lei orgânica se trata de uma lei complementar, nem tudo ela pode desfazer da emenda constitucional, tá? São poucos itens que ela pode alterar, tá? A primeira, então, que está na lista aí é a Daniele Piazza. Oi, boa tarde a todas as colegas, boa tarde aos representantes da FENA. Não sei se a nossa colega Marta, que é representante da FENA, está presente nessa reunião ou não estou conseguindo ver aqui, mas boa tarde para todos vocês. Eu gostaria de falar com vocês o seguinte, a gente está vendo que está sendo colocado, né, todas as fichas na nossa lei orgânica, né? Quanto tempo vocês acham que demora a lei orgânica? 1 ano, 2? Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo que tem essa tramitação da lei orgânica? E uma segunda proposta, que eu já conversei, inclusive, com o Bezerra, pelo que a gente viu, né, na questão das mulheres, para nós, é uma coisa assim, a diferença de idade acaba beneficiando muitas colegas que foram extremamente prejudicadas com essa idade de 55 anos, não tem como colocarmos, não tudo que a gente quer, mas apenas a diferenciação
das mulheres numa emenda Jabuti, numa PEC que já esteja sendo tramitada, que daí vai ser uma coisa mais rápida e já conseguiria atingir as mulheres aí que foram tão prejudicadas nesse processo. Por que eu falo isso? Conversei com o Murilo, da Caleg, com algumas outras, a Paty Bloch, eu vi que está ali, a Cíntia, que já foram chefe da Caleg, da Aspar. O que a gente conseguiu ver? Tem uma PEC 06 que já está numa mesa diretora hoje, tá? E a gente poder estudar quais outras que a gente pudesse colocar apenas um artigo. A gente não precisa, nesse momento, ganhar tudo que a gente acha que, né, que temos o direito e que vai ser colocado na lei orgânica. A gente não consegue colocar um simples artigo numa emenda que já esteja pronta para ser votada e que a gente realmente saiba que vai ser votada? Essa é uma das minhas perguntas. Andressa, obrigado pela sua participação. Daniele, perdão. Eu olhei para baixo e entendi. Você está em cima. Perdão, Daniele Piazza. Bom, com relação ao tempo da lei orgânica, isso é muito... É difícil falar no tempo. As leis orgânicas das polícias militares e civis, elas estavam quase uma década sendo tratadas, e aí, nos últimos 3 anos, que houve uma pressão maior, e ela conseguiu se dar andamento. Tem que ver 2 aspectos. O aspecto orçamentário, e nós estamos pedindo na lei orgânica nós tiramos a palavra adicional e colocamos a palavra, ao invés de adicional, agora é o que? Indenização. Várias indenizações lá, que tem, inclusive o adicional noturno, que é uma demanda assim, antiga e tão importante para o nosso colega que está lá, nossos colegas que estão lá na pista, porque trabalham no horário noturno e não tem, a despeito do que acontece na iniciativa privada, não tem nenhuma compensação por isso, e é um desgaste, a gente sabe, muito expressivo, muito violento na questão da civilidade. Então, esses pontos que terão um impacto financeiro, talvez a gente precise trabalhar a lei orçamentária para a gente sincronizar nosso pedido de lei orgânica com o orçamento. E aí sim a gente tem disponibilidade financeira para fazer esse atendimento. Mas disso tudo depende do entendimento político, se nós poderemos, se o MJ aceitará acatar esses pedidos. Porque qual que é a tramitação da LO? Está no departamento, ela vai para o MJSP, Casa Civil, ela vai para MGI, Ministério da Economia, aí volta para a Casa Civil, e aí a Casa Civil envia para as casas legislativas, Congresso e depois Senado, para aí sim voltar para o presidente da República. Então, não é uma tramitação fácil, depende do esforço político amplo, e eu não vejo uma tramitação assim, de curtíssimo prazo, não. Vai depender muito da pressão que nós incutimos nisso aí, né? E depende também, então, desse processo político, como ele vai se dar, né? Que nós temos controle do PPR, porque o DG Fernando, numa situação de total parceria com o sistema sindical, está com as cartas na mesa, abriu as portas para a gente, a comissão ela é mista, DPRF e FENA-PRF, então a gente tem uma sinergia boa até o PPRF. Quando sair o PPRF, esse acesso ele começa a ficar mais difícil. E aí vai requerer um esforço grande político para termos acesso. Casa Civil, o acesso no legislativo ele é mais fácil, mas nos ministérios ele é um pouco mais dificultado. Então, a gente requer um esforço político. Não tem como a gente falar assim, em 2 anos a gente mata isso aí. Seria, talvez, não seria um bom prazo, não seria certo falar que seria um prazo assim tão curto. É médio prazo. Né? Esperamos... Não, é só para todo mundo entender que a gente não vai ter uma coisa para já, sabe? Então, só assim, né? Porque a gente está colocando a lei orgânica, falando da lei orgânica, mas é para todo mundo entender que vai demorar. Então, a gente tentaria... O que eu gostaria, tá? Como mulher, como PRF, era tentar achar alguma alternativa que fosse mais viável e mais rápida para a gente diferenciar a idade da mulher
e do homem policial. E daí o meu questionamento é: conseguiríamos colocar uma emenda numa outra que já, um artigo em alguma coisa que esteja para passar no Congresso? A gente consegue fazer isso? É o famoso jabuti, né? Esse jabuti é complicado. Nós vamos ter um deputado parceiro, se ele for de direita, ele dificulta a tramitação na esquerda, tem que ser meio que de centro. Se for de esquerda, tem que ter uma boa tramitação na direita. É o famoso jabuti. Nós primeiro temos que achar um parceiro que aceite, numa PEC 6, como você bem citou aí, nós só vamos colocar esse jabuti lá. E aí vamos ter que fazer uma pressão grande no Congresso. O que ocorre? O Congresso está praticamente paralisado no segundo semestre de 2024. O que quer dizer que vai voltar ao Congresso com a sua força total, vamos dizer assim, com a presença física e total nas casas, no primeiro semestre de 2025, com uma pauta de governo muito grande represada. Então, essas pautas têm prioridade para serem tratadas. Então, vai depender de ajuste político, de posicionamento político e de arrumarmos um parceiro. E não pode ser qualquer parceiro. Tem que ser um parceiro que tenha o Fábio Henrique Sergipe, que assumiu agora, porque a deputada será candidata na prefeitura esqueci o nome da cidade. Então, ele está interinamente até a Ilha de União Brasil e a PRF. Poderia ser um nome, a gente tem que conversar. Mas, assim, dizer para você que colocar o jabuti, achar o parlamentar certo para a gente vender esse produto para ele e fazer com que isso prospere dentro do Congresso, é praticamente o mesmo esforço da lei orgânica. Não tem PEC no Congresso que, viu, o Daniel, não tem PEC, eu desconheço a PEC, que você consiga uma tramitação fácil e célere. Inclusive, muitas PECs, elas estão ali, a mesa diretora, ela tem pelo regimento, o presidente, o presidente da mesa ali, ele consegue fazer algumas movimentações ali que travam as pautas eu estou sendo sincero para você, tá? Eu poderia falar para você, não, vamos fazer isso e vamos colocar. Não, eu concordo. Eu acho assim que a gente tem que ter mais, né? Tem a lei orgânica, é a saída, né, principal nossa, mas eu acho que tudo que venha, que a gente possa trabalhar. Eu tive no Congresso semana passada, tá? Que eu sou assessora parlamentar. Eu com o superintendente executivo, a gente conseguiu falar dos 33 parlamentares, a gente conseguiu 30 parlamentares semana passada, fisicamente, né? Então, eles voltaram agora, né, das férias, enfim, eles estavam lá. Então, o que eu acho, assim, que a gente tem que buscar a saída, também eu acho que o Nunes falou lá que lá atrás, muitos parlamentares falaram que eram a favor e depois votaram contra, né, o negócio da questão das mulheres, só que eu acho que nunca foi levado algo assim tão específico só para as mulheres. Eu acho que daquele outro momento tinha previdência, tinha outros assuntos, né? Então, por isso que a ideia, conversando junto com o Bezerra, né, há um mês atrás, mais ou menos, né, Bezerra, aqui no nosso sindicato, foi assim, quais saídas que a gente poderia ter fora a nossa lei orgânica. Então, vamos ali para as mulheres, alguma coisa que seja convergente, não só né, várias matérias juntas, colocar algum artigo, alguma coisa que a gente pudesse trabalhar nesse sentido. Então, é só aí uma ideia, tá bom? A gente vai anotar aqui a sua ideia, só queria deixar uma coisa bem clara também. A gente não consegue, enquanto sistema sindical, levar uma pauta só para as mulheres, regra de transição. Não dá para levar para o deputado, só queria uma regra de transição só para as mulheres policiais do governo federal. Eu tenho que levar uma regra de transição também para os policiais. Sim, mas o nosso seria a idade, que eu acho que a nossa idade já atingiria muitas mulheres aí, né, que foram prejudicadas. Tá bem. Mas assim, está anotado aqui. É possível, Daniel, é possível, assim, a gente pode fazer isso, mas como o Zé falou, a gente vai ter que achar o deputado certo, senão é um esforço que não vai dar resultado. De qualquer forma, é possível, a gente se promete a ajudar isso aí. E também a CALEG, como todo do Brasil, pode ajudar, sim.
Aí eu acho que, somando energia, o resultado sai mais fácil. A próxima, então, que está na fila é a Andressa Mariotto. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sou a Andressa aqui do Paraná. Também estou colaborando um pouco com as meninas com relação a essa questão da alteração da idade das mulheres, na verdade, de reconquistar esse direito, que é o que eu acho que tem que deixar bem claro para vocês e para todos, é que a gente não quer ser diferente dos policiais, a gente só quer igualdade com as outras mulheres, que todas as outras mulheres têm uma diferenciação de idade com relação aos seus pares masculinos. E nós perdemos isso, somente as mulheres policiais. Assim, independente do que venha acontecer com relação à lei orgânica, alteração da idade, ou alteração na regra de transição, a gente, como categoria, tem que lutar para manter essa diferenciação, enquanto ela exista entre as mulheres e os homens e fora da polícia, em todas as outras categorias. É só isso, eu gostaria de deixar bem claro que nesse entendimento que eu acredito, eu acho que isso não é difícil de fazer ninguém entender, nenhum deputado de esquerda, de direita, ou enfim, sabe? Porque quando você coloca assim que a gente está buscando mais benefícios do que os outros, não, a gente não está buscando mais nada, a gente só quer um tratamento igualitário com todas as outras mulheres. Eu também concordo que não é a melhor maneira de você resolver a questão das diferenças entre homens e mulheres, dando mais tempo de previdência em casa. Eu gostaria de ter diferenciação agora, quando está bem apurado para mim, com relação ao meu marido, que também é policial, por exemplo, com o nosso filho pequeno, porque sobrecarrega sim a mulher. Eu gostaria que tivessem outros programas que me ajudassem agora, e não lá quando eu tiver velha, os meus filhos estiverem criados. Mas é o que temos agora, é o que temos no momento. Então, no momento, é isso que eles vão poder oferecer, essa diferenciação de 5 anos, de 3 anos, enfim. Outra coisa que eu gostaria de falar é agradecer ao Sindicato do Paraná por marcar essa reunião, o Nunes sempre aberto, o Bezerra sempre aberto a gente, né, acabou trazendo até o senhor aí, representando a FENA como um todo, e já que estamos aqui, é uma vontade minha de sempre falar isso, a FENA-PF, ou seja, né, a Federação dos Policiais Federais, tem uma diretoria da mulher desde 2019. Eu gostaria que isso fosse pautado em reuniões da FENA, né, que nós também, como Polícia Rodoviária Federal, tivéssemos uma diretoria exclusivamente para mulher. Porque não é querer diferenciar uma carreira única, que a nossa carreira é muito boa sendo única. São demandas diferentes e lutas que são únicas, e que começam lá desde o treinamento, e tem várias demandas e várias atividades que a gente poderia trabalhar. E eu acho que a federação deveria ter uma cadeira exclusiva, né, para essas demandas femininas, para que as mulheres pudessem se sentir acolhidas aí por vocês também. Eu vou fazer uma parte e depois o Zé complementa. Andressa, você tem razão, e as mulheres devem ser ouvidas. Assim, não tenho dificuldade nisso. Para mim é muito claro que vocês merecem, sim, um tratamento diferenciado da idade. A gente só fez aqueles esclarecimentos para demonstrar a dificuldade que é, e até porque quando a gente fala da mulher policial, diferente das outras carreiras, ela é a única que tem a paridade de integralidade. Isso os deputados vão jogar na cara. Mas a gente não pode se acovardar por isso. Nós temos que avançar. Sim, ao menos temos que tentar, ou não nós já temos, e conforme falou a Daniela, você falou, é positivo. E a gente vai se estudar, vamos nos esforçar realmente para que faça essa conquista novamente. O que eu posso dizer para você que não é uma coisa fácil e não adianta enrolar vocês, que pode ser acontecer num ano, não. Tem diversas PECs que elas, teoricamente, elas não vão sair no papel. Quando você começa a entrar no Congresso, tem uma PEC, eu coloco isso aqui. Aí, se ela tiver uma trava ou um jabuti, ela não vai para votação. Aí, quando tiver, o outro deputado monta outra PEC se não tiver interesse. Mas, só estou tentando demonstrar que a gente vai fazer e que, realmente, você vai ficar satisfeito. Em relação à diretoria, assim, nós temos as diretorias, temos convidado diversas mulheres ao longo dos anos, nos sindicatos do Brasil, não vou falar só do Paraná, do Brasil, mas a falta de interesse da mulher, por vezes, em ajudar em questões que a polícia é feita de homens e de mulheres, de jovens e de idosos. Então, a gente sempre tenta separar e dar todo mundo, para todos, a representação. E na federação, há, sim, a diferenciação de diretoria da mulher já anterior a 2019.
A gente já tem tratado disso, ele tem incentivado as mulheres a entrar no sindicato, tem incentivado na diretoria, o Zé vai falar disso, temos a diretoria, tem a Marta, que é a diretora das questões das mulheres, já ia mais de 3, 4 anos, então é isso. Mas, assim, nosso compromisso firmado aqui com vocês é a gente encampar essa luta e vocês saberem sempre de passo a passo em cada movimento. Nós vamos falar, assim, também com as mulheres da CALEG, ou os homens da CALEG, para que também a gente possa unir força. Porque essa tem que ser uma luta conjunta, ela deve ser do departamento, porque há sempre como interesse o questionamento, porque o departamento é governo. Aí o menino chega lá, a comissão pede informação para o MJ, pede para o departamento. Então, não é simplesmente nós colocarmos uns, precisamos da boa vontade do departamento. Então, se nós fizermos um esforço titânico, o sistema sindical e não tiver o ok da administração, não há. Então, Zé, complemento, Zé. Andressa, obrigado pela sua participação. Se você olhar o texto da lei, que a gente está colocando essa diferenciação, o sistema sindical e a categoria entendem que vocês foram prejudicados nessa questão, que é muito justa, né, da diferenciação no tempo de aposentadoria, isso está indo para o texto da lei orgânica, então isso é um reconhecimento da categoria, que o texto foi apresentado e passou pelas mãos de todos nós policiais, então isso está lá na nossa lei orgânica, isso está no nosso escopo de luta, e a questão da representatividade é assim, o Zé Henrique e o Nunes não caíram de paraquedas aqui na federação. Eu tenho 10 anos de militância. Quando eu entrei na polícia em 2006, cheguei no RH, o cara falou comigo, que pena que você entrou agora, bicho, porque teve a SC51 e desde 2003, a turma de 2002 foi a última que tem integralidade e paridade, a sua turma não tem mais. Você vai se aposentar pelas 80 maiores contribuições. 18 anos de luta depois, minha e de todos os colegas que me antecederam e os que nos sucederão, a gente conseguiu ter integralidade e paridade. E eu vou me aposentar agora em 2026, se Deus me der saúde, com integralidade e paridade. Eu não tinha lá atrás. Então, o que eu quero dizer para vocês? A luta, ela depende do engajamento. O trabalho sindical, ele não é fácil. Minha família está lá em Belo Horizonte, lá. Eu fico 2, 3 semanas, às vezes, fora de casa. Eu não tenho licença classista. Eu trabalho na escala. Consegui um teletrabalho lá, porque o superintendente me ajudou, porque entendeu que na presidência da federação não teria como exercer a presidência do sindicato da federação, ainda trabalhando no plantão, mas durante 6 anos a presidência do sindicato de Minas, eu estive no plantão. Então, assim, a vida nossa não é fácil, depende de luta e depende desse engajamento de vocês. Eu parabenizo cada um de vocês, porque vocês estão gritando, falando, acenando. Eu quero que mude essa questão, ela tem que ser pautada agora. Ela é para ontem. Então, eu parabenizo vocês, mas é por aí. Esse engajamento ele não pode se dar, viu, André? Só agora. Nós vamos vencer essa luta de vocês. Isso é questão de tempo. Nós vamos vencer essa demanda. Mas, vencida essa demanda, vocês não podem abandonar nosso sistema sindical. Assim como os aposentados não podem, as pensionistas, por quê? Quem está aqui está lidando com o poder aqui em Brasília, fazendo a interlocução, e a gente tem que estar atento a isso, participando das AGS, levando as demandas, levando as críticas. A gente cresce com as críticas. Não essa crítica negativa que o cara quer implodir o sistema e criar outro sistema sindical. Não, mas é puxão de orelha, Zé. Vamos olhar isso aqui. Está demorando muito, igual vocês estão falando aqui, e eu aplaudo vocês nesse sentido. Nossa diretoria toda. Então, vamos engajar mais no nosso sindicato, vamos buscar participar mais, vamos vir a Brasília, nós vamos fazer a próxima GE aqui, já fazendo o ofício do sindicato, traga as mulheres para cá para a gente fazer esse debate que nós estamos fazendo virtual aqui presencialmente, né? Vamos dar uma corrida no Congresso. Então, o caminho é esse mesmo, mas vocês têm que se engajar. Hoje vocês são apenas 9% da instituição, em breve vocês serão metade, eu espero que tenham mais da metade, e a gente tem que ocupar os espaços. O sindicato, é lógico que tem que fazer com uma reforma estatutária, isso está previsto, colocando que hoje nós temos uma coordenadoria da mulher, que tem o status de diretoria, mas o ideal é que venha a diretoria. E eu espero de coração, Andressa, que dentro de 5, 8 anos, a gente fala assim,
vamos tirar a diretoria da mulher, que hoje as mulheres são a maioria na diretoria da federação, e vão colocar a diretoria do homem. Eu espero de coração que isso aconteça. Viu? Eu só complementando uma coisa que eu achei interessante da tua fala, Daniel, uma coisa assim, agora eu vou emitir uma opinião bem pessoal aqui para vocês. Na minha visão, hoje eu posso mudar de ideia, posso ser convencido, também faço o argumento, eu vejo a lei orgânica como ela mais perto. Por quê? Porque a lei orgânica, na prática e na legislação, é uma lei complementar e ela tem um rito mais rápido, mais célebre para passar na votação do que uma emenda condicional. Outra situação que me chama muito a atenção é que a lei orgânica, diferente de outras vezes, nós tentando provocar a administração, foi o inverso. É uma vontade política do governo de fazer duas coisas. Tem a PEC que tenta mudar a gente para, tirando as brincadeiras, para a POF, né? E agora, essa vontade do ministro da Justiça cobrando celeridade do nosso diretor, mostra que tem interesse. Por quê? Porque ele precisa fazer alguma coisa diferente para ter um palanque político para 2026, que ele fez para a segurança pública que o governo anterior não fez. Então, eu vejo uma oportunidade ímpar. Então, por que nós estamos preocupados em que essa lei orgânica ela passe, seja ela coerente e que a gente consiga, tenha a redução da idade de vocês, talvez não como vocês queiram, que diminui, se me fala a memória, 3 anos, vocês querem 5, mas diminui 3, e uma regra de transição mais saudável, como foi feito para o Exército. Não estamos pedindo mais do que o governo passado fez para o Exército, que é a alcadagem de 17% em vez de 100%. Então, nós podemos ter as duas frentes. Só que nós podemos, assim, nesse momento, nesses meses aqui, até 2, 3 meses, ou menos, quanto está essa discussão forte de lei orgânica, a gente levar isso aqui para frente, que é o mais fácil, é o mais rápido hoje. Podemos, como nenhum outro? Podemos. Então, só estou dizendo, em questão de tempo, eu, Nunes, eu acredito, por ser vontade do governo e não a nossa, tá? Porque tem a PEC, ele tem que ter um palanque para a eleição de 2026. Tá? Então, isso vocês vão estar acompanhando e reforço e endosso as palavras do Zé, que quando vocês estão de parabéns pela luta, e realmente o sistema sindical ele vive de palminho. Não queremos ser presidente de sindicato ou de federação para ganhar palminho, nós queremos ser representantes para ter resultado. E esse resultado vem quando nos chamam a atenção, quando nos dão ideia, quando nos cobram e quando participam. Então, de novo, agradecendo a vocês, tenho certeza. Semana que vem, se vocês pedirem um outro assunto, nós vamos atender, vamos lutar, vamos dizer conseguimos, vamos dizer não conseguimos, ou vamos dizer que a luta continua. Então, é isso que eu quero dizer, que nós estamos... O sistema sindical é feito por gente que está aqui cobrando, participando, então 1h30 aqui conversando, discutindo e cobrando. Isso é participar, isso é fazer esse sindicato, é o que vocês estão fazendo com a gente hoje. Então, eu quero realmente agradecer e que vocês continuem. Mais alguma pergunta, Bezerra? Inscrito não tem ninguém. Tem mais alguém que deseja fazer alguma pergunta? Tem os textos, Bezerra, que as meninas foram mandando ao longo do debate aqui. Vamos respondê-los, então? O Bezerra respondeu? Respondeu? Algumas eu respondi a Liz, mas a maioria foi com relação, principalmente, a comentários. Tá, mas deixa eu ver aqui. Teve uma colega que perguntou sobre o andamento. Cadê aqui? Foi a AIFA. Aqui, ó. Sobre o andamento da ação direta de inconstitucionalidade que esteja tramitando, aquele lote gigantesco, né, de ADI. Tá? E o que acontece? A ADI, se caso tenha um resultado, quando ele é feito por partido político ou federação, informação civil pública, ele tem o efeito erga omnes, ou seja, ele atinge todo mundo, como foi a questão de uma ADI lá das horas extras. Então, que ele que foi do partido político e vai ser resolvido. Porém, vale dizer também que, em relação a essa questão previdenciária, de pedágio, disso, a federação também tem
ela tem algumas ações judiciais, agora ainda tem um noticiário. Por isso a importância de vocês lerem nosso informativo, acompanhar o site da federação, a rede social da federação, e por vezes cobrar do seu sindicato lá, o presidente tem uma ação disso, tem tudo aquilo, nós aqui da federação vamos informar o presidente da atenção como está o andamento. Tá? Então, eu não sei te dizer como é que está hoje o Estado, estamos acompanhando, mas eu não acompanho movimentação por movimentação, né? Que é uma ação que vai demorar anos e anos ainda, mas as nossas eu posso afirmar que já tem bastante também. Mas eu posso ver, Raifa, e dar uma olhadinha, e aí eu vou te dar um retorno. Tá bom? E, inclusive, até um comentário, né, Nunes? Um dos principais escritórios que está atuando nessas ADIs inclusive, um escritório que representa a federação, né? Isso mesmo, o escritório Castelo Rosalim. E ele também é advogado dessas instituições, de muitos sindicatos, federações e confederações de trabalhadores. Se vocês procurarem aí, Castelo e Rosalim. Ele é o advogado que faz a defesa da Polícia Rodoviária Federal. A última pergunta que está aqui no chat qual a justificativa para 2 anos apenas, né, de diferença entre homens e mulheres? Eu acredito que a Vânia está se referindo com relação à proposta de lei orgânica, né, que ela prevê para quem entrou na polícia anterior a 2019, uma regra de aposentadoria de 50 anos para homem e 48 para mulher, desde que cumprido o pedágio de 17%. São 2 anos, mas a gente tem que considerar que foi uma redução de 4 anos na idade das mulheres, né, que hoje é 52, e 3 anos de redução para os homens, que hoje é 53 na regra de transição, com mais o pedágio 100%. Mas você quer fazer algum complemento aí, Zé e Nunes? Quer fazer algum, Zé? Não, é uma questão do pedágio mesmo, para o texto ficar próximo das irmãs. É bem isso. Isso aí é o que o Zé falou, né, pessoal. Isso aí é o que a gente está buscando, essa diferença, é mais ou menos o texto da PL. E esse texto que está aí, que a gente colocou e discutiu, não significa, Zé, que vai também. Porque quem vai encaminhar o texto oficial, entendam isso, quem encaminha o texto oficial é o departamento. Nós, como o Zé explicou lá no começo, nós somos favoráveis e somos contra. Então, nós temos que ter uma coisa razoável que o departamento encaminhe, porque ele é o dono da bola, a bola está com ele, né? Para não acontecer o que está acontecendo no PF. O departamento quer um, os delegados querem um e os agentes querem outro. Então, essa diferença, por enquanto, não podemos nem afirmar que vai dessa forma. Tá? Tem a nossa comissão de lei orgânica que vai se reunir a semana que vem com a comissão do departamento para ter alguns arredondamentos. De qualquer maneira, essas demandas de vocês estão anotadas, a gente vai discutir com eles também. Então, não sei se vai ter alguma alteração, mas ao menos vai ser discutido. Tá? Então, é isso. A Vânia perguntou, né, com relação a estudo científico e estatístico. Na realidade, Vânia, é um consenso que teve que ter, porque a proposta da Polícia Federal era muito pior, né? Então, o sistema, né, a federação teve que fazer uma intermediação junto à Polícia Federal para se construir um texto semelhante, né? E o que foi conseguido no momento foi isso, e com a redução do pedágio de 100% para 17%, que acaba pegando muito mais gente, né? Como o Nunes falou, essa proposta de fazer essa diferenciação, aumentar essa diferença entre homens e mulheres, ela está na mesa ainda, vai ser proposto, e vamos ver se a gente consegue alterar isso, porque teria que alterar para todo mundo. Agora, e vocês imaginem também, pessoal, você levando a proposta lá de 45 anos de aposentadoria para a mulher, é justo, mas se você for comparar com a aposentadoria da mulher, na CP 62 da mulher, Só o professor que o deputado fala isso na sua cara. Pô, mas a mulher, né, pela seletista, ela se aposenta aos 62 anos de idade. Como é que eu vou justificar para meus eleitores 45 anos para as mulheres? Aí nós temos que levar todos os nossos estudos, todos os nossos argumentos, igual para vocês. Aqueles argumentos que nós levamos na emenda constitucional 103, eles não vão prosperar. Nós temos aquela questão que a mulher policial ela tem tripla jornada, a questão estatística, ela vai se deparar com a mudança da visão social, da relação
homem e mulher do século XXI. A gente tem que construir juntos um outro debate. Inclusive, existe hoje, inclusive na questão previdenciária, o aumento da idade e o aumento do tempo da perspectiva de vida. Então, até isso tem um impacto hoje na reforma trabalhista. Quando aumentar a perspectiva de vida, não vai aumentar a previdência, de 157 para 58. Então, isso já tem que ter previsão legal. Mas é isso, pessoal. Não é uma coisa fácil, mas é importante esse debate, é importante as perguntas. Mais alguma? A princípio, não. Teve algumas outras aqui, né, sobre como é feito o cálculo do pedágio, mas já respondi ali no Você chat. quer saber? E acho que a Piazza, né, levantou a mão agora, hein? Aí eu também me comprometo o seguinte, viu, Bezerra e colegas? Eu vou de novo perguntar à comissão, o pessoal, o Azevedo está para Roraima, o Thiago Arruda também estava apertado, não conseguiu participar com a gente. Vou questionar de novo a comissão. Salvo engano, a gente conversou item por item, essa questão foi política e em função da aplicação da regra de transição. Mas eu vou ver especificamente nessa questão entre o tempo do homem e mulher, por que eles optaram pelos 48 anos e posto aqui no texto para a gente, o Nunes e o Bezerra, postam no texto para vocês essa resposta com a definição da comissão. Ou seja, temos a última pergunta ali, a da Vânia. Só lembrando a todos que está sendo gravado, né, essa reunião, e até amanhã ela vai estar no YouTube do Sindicato do Paraná. Aí as colegas que quiserem podem divulgar no grupo para quem não pode participar. Tá? Pode falar, Vânia. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de vocês abrirem esse debate. Meu nome é Vânia, eu sou de São Paulo, já deveria estar aposentada há 1 ano. Tenho 25 anos de polícia, 25 anos de contribuição, sendo 18 de polícia. O que eu queria perguntar é a respeito dessas idades. Se vocês fizeram, ou o sistema sindical, ou a FENA, fez algum estudo a respeito do impacto de se retirar das regras de transição, o impacto das aposentadorias que seriam imediatas, digamos assim, né? Quem se aposentaria já? Quem se aposentaria já se essa idade mínima saísse? Vocês fizeram algum estudo? Foi feito algum estudo para se reduzir essa idade? Qual seria o impacto? Essa é a pergunta. Tá, a comissão não fez esse estudo, nem mesmo de impacto econômico, a gente já sabia que o impacto seria mínimo. O viés que a comissão usou, eu volto a repetir, foi o de político, o viés político, perdão, e também a situação das leis orgânicas da PM, da Civil e da Polícia Civil, os enfrentamentos que eles trabalham no Congresso. Esse foi um filtro. Agora, recentemente não, hoje, né? A gente teve lá na DGP pedindo esses levantamentos para a gente aprofundar isso tudo e no debate da LOA, já no Congresso, a gente ter isso em mão. Nós acabamos de passar isso para a assessoria da inspetora Andressa. Olha, por coincidência, vamos protocolar hoje, se não me falha a memória, eu fiz 55 da FEMA desse ano, eu fiz 55, se não me falha a memória, sobre pedindo impacto financeiro, o impacto dentro da PRF, conforme a projeção de aposentadoria, inclusive de colegas e de todos. Então, é uma pergunta bastante pertinente, porque isso é importante para o debate, é importante até, não para o debate, além do debate, para quando a gente for falar com um parlamentar, for falar com alguma autoridade, seja fora do Ministério, a gente está iniciado dessas informações. Bem pertinente também, mano. Eu acho que nos próximos dias a gente deve ter detalhado pelo DGP essa tua pergunta. Obrigado. Porque eu estava fazendo uma estatística por cima aqui, com uma outra colega, entre a idade de 48, que seria uma proposta da lei orgânica, para não ter idade, para a mulher, né? Estou falando das mulheres, mas esse mesmo estudo poderia ser feito para os homens, porque nós sabemos que temos vários colegas que se prejudicaram muito com a idade mínima, muito, e outros com pedágio, enfim, tem para todo mundo, né? Então, as colegas que se não tivesse essa idade mínima,
o impacto seriam de 151 PRFs. 151 PRFs. Então, são 151 colegas que poderiam estar aposentadas se não tivesse a idade mínima. São só 151 colegas. Bem pouco, pequeno. Vânia, Então, eu agradeço a sua participação. A pergunta realmente é pertinente. A gente levou isso, inclusive, para votação no Conselho, o Conselho de Representantes da Federação. Eu imagino que vocês conhecem a nossa estrutura. Os filiados são ligados aos sindicatos e a federação é o sindicato dos sindicatos. Então, nós temos um conselho de representantes formado pelo delegado representante e pelo presidente de cada sindicato. Submetido essa possibilidade de não colocarmos o limite de idade ou colocarmos esse que foi apresentado, a primeira opção perdeu. Perdeu por quê? Houve uma fundamentação do grupo de trabalho dizendo que, primeiro, você levar para o congressista é complicado nesse sentido, pessoal. Eu não quero limite de idade na PRF. Quer dizer que o policial, com 48 anos, ele pode se aposentar se tiver o tempo de contribuição? Sim. É um assunto complicado para fazer o debate no Congresso. A mulher com 45, 44, poderia se aposentar? Sim, porque cumpriu, igual você já cumpriu o tempo de contribuição, o tempo como policial. A questão ela não está nesse sentido, Vânia, no impacto econômico, ela está no impacto político. E aí a segunda fundamentação, nós tínhamos um acordo, né, de mantermos o texto nosso mais próximo das outras polícias, para não haver uma divergência grande em pontos importantes, que poderiam levar, inclusive, olha, então, como não tiver convergência, vocês voltam com o texto no futuro, ou então, para a gente não ter esse confronto, e esse confronto não ir para frente no Congresso, vamos tirar esse item dos 3 textos. Foi por essa linha. A gente tinha que definir uma linha de atuação do grupo de trabalho, viu, Vânia? Então, foi por experiência deles, né, por análise das outras orgânicas, foi tomada essa decisão. Agora o guarda-feltro, Perdão, agora nada impede, Vânia, igual o Nunes bem falou. Veja bem, esse é o Congresso, quem conhece a tramitação no Congresso, sabe que é uma casa do debate. Se a gente achar uma oportunidade lá, ou construir essa oportunidade, a gente pode tentar uma emenda lá na nossa lei orgânica, buscando uma modificação dessa idade lá. É possível também, nós podemos montar como uma estratégia B, C ou D, uma alteração disso lá no Congresso, se a gente conjuntamente, anteriormente, nós e vocês fizermos esse convencimento aos congressistas. Se você entender que há uma possibilidade política, uma janela de oportunidade, você pode lá também fazer. Vamos retirar a idade, aqui o limite de idade, pelo menos até a emenda constitucional 103, que é de dezembro de 2019. É possível também. Porque tudo a própria Constituição, a própria emenda, ela fala que ela pode ser regrada às categorias policiais. Vejam bem, as categorias policiais. Não é qualquer um que pode sair fazendo reforma previdente por lei complementar. Estão somente as categorias policiais. A última pergunta agora é do guarda-feltro. Vamos lá, Foiser, então a tua fala é contigo. Oi, boa tarde, colegas, boa tarde, presidente Nunes. Não, é só com relação a esse tema que foi debatido agora por último, né, com relação ao estudo de impacto. É importante dizer que esse estudo de impacto ele foi muito usado na própria reforma previdenciária, e a gente não obteve êxito mesmo utilizando todos esses argumentos que a colega aí falou, né? Nem nesse e nem na reforma do Temer a gente não conseguiu prosperar nesse sentido. A gente tinha inclusive o estudo tanto das mulheres quanto dos homens em ambos os casos, e é preciso dizer que, como o Zé falou, politicamente a gente não conseguiu
a gente não conseguiu evolução nesse sentido, tá? Então, assim, nesse momento ainda não foi usado na lei orgânica, até porque não se discutiu no terreno do legislativo ainda, né? Mas é importante dizer que sim, que nós já usamos essa argumentação exaustivamente na reforma da Previdência em 2019. É só essa participação mesmo, presidente. Obrigado aí, Forge. Só para quem não conhece, o Forge, ele é diretor de comunicação da FENA-PRF e também é diretor do Sindicato de Santa Catarina, um experiente sindicalista. E também, além de experiente, um lutador. Participou de toda a luta lá em 2014, 2017, conhece a história tão bem quanto a gente. Foi meu instrutor também na turma de 2006, aliás, um brilhante instrutor. Não posso deixar de fazer essa ressalva. Pessoal, a gente queria falar para vocês o seguinte: não sofram por antecipação. Eu sei que vocês estão imbuídos num grande sofrimento. Essa questão previdenciária ela é complicada. Agora, vocês sabem que não existe o direito no direito previdenciário, você não tem direito adquirido. Você tem expectativa de direito. Imagina a cabeça da gente agora que já começa a falar aqui em Brasília, em todos os corredores, sobre uma nova reforma da Previdência, o impacto isso vai trazer para todos nós. Então, a gente tem que começar a prever essa luta também. E, assim, vamos lutar, vamos trabalhar. Vocês, junto conosco aqui, vamos buscar a permanência desse engajamento de vocês. Vamos procurar os sindicatos, por exemplo. Venham aqui para Brasília, vamos buscar nos gabinetes, fazer o convencimento, ver a temperatura, ver a resposta do nosso interlocutor, para a gente saber, dá para fazer uma alteração aqui, gente. Apareceu uma janela de oportunidade. O que dá para a gente avançar? Ainda é cedo para nós falarmos que esse texto apresentado, por exemplo, a gente tem feito gestão disso junto ao DPRF, que o texto apresentado pela Federação, ele será igualmente apresentado pelo DPRF, porque, volto a repetir, o diretor ele tem algumas diretrizes que foram passadas pelo ministro. O ministro, eu quero que a lei orgânica, eu vou trabalhar essa lei orgânica junto da Casa Civil, o ministro se comprometeu, mas ela tem que ter algumas diretrizes básicas, que ela tem que pensar sobre isso, não pode pensar sobre aquilo. Então, a gente ainda precisa ter um primeiro convencimento que está sendo travado dentro do departamento, depois esse texto vai for para o MJ, lá nós vamos ter que fazer outro trabalho, para só então seguir adiante. Então, tem um espaço de trabalho ainda que eu ia dizer para vocês, mas nós temos que trabalhar, não podemos cruzar os braços, e novamente eu parabenizo vocês, porque de braços cruzados vocês estão mostrando a satisfação de vocês e buscando alternativas. Vamos buscar juntos essa alternativa. O representante de vocês são os seus sindicatos, é a sua federação. Nós estamos aqui para lutar com vocês. Não existe trabalho meu do Nunes aqui que, se a gente não olhar do lado, vocês não estiverem conosco, não tem, a nossa palavra não reverbera em lugar nenhum. Então, a gente só tem uma chance de fazer esse enfrentamento e de conseguir vitória, que é junto. Né? Então, as 12 ideias, pegue o telefone nosso aí com o Bezerra, com o Nunes, vocês têm o telefone deles também, façam os encaminhamentos, as proposições, vamos juntar tudo isso aí, vamos marcar reuniões e estratégias de luta aqui em Brasília, que não tem outra forma da gente conseguir essa vitória. Não pense se o texto está engessado e eu não consigo fazer uma mudança. É possível ainda fazer mudança. A gente consegue isso até lá no Congresso. E eu vou dizer que, parafrasear que um deputado lá do meu estado lá que fala: sem luta não tem conquista nenhuma. Vamos lutar. Né? E é bem isso. É bem isso, presidente. E também agora, acho que finalmente estamos chegando no finalmente do nosso horário e as perguntas se esgotaram. Agradecer a participação de cada um, como farei se fazer sindicato. E o Sindicato do Paraná está às ordens de todos vocês, como todos os demais sindicatos no Brasil, e a FENA-PRF. Obrigado pela participação. Contem com o sistema sindical como um todo para fazer a defesa das mulheres. Obrigado. Nós vamos fazer outra reunião dessa online na semana que vem com outros sindicatos. Se vocês quiserem participar de novo, quiserem trazer outros encaminhamentos também, estejam à vontade. O Nunes vai estar presente também, eu também, e outros presidentes de outros sindicatos. Então, assim, é hora da gente conversar. Quanto mais conversar, melhor a gente vai construir
pavimentar essa vitória que a gente precisa para o campeão. É uma pauta positiva. Obrigado, um grande abraço, uma boa semana para todos aí. Bezerra, finalize e a gente agradecendo o nosso pessoal. Beleza, não, é isso, a gente está à disposição, as colegas aqui têm o contato, né, a gente é sempre próximo aí para fazer os atendimentos, então, assim, precisou, pode ligar, tem eu, tem o Nunes, tem os demais diretores aqui, que a gente vai estar sempre à disposição aí para responder as dúvidas, tá, e levar as demandas aí. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo, então, lembrando que a gente vai colocar isso no YouTube daqui a pouco, aí, para quem não participou, vai poder acompanhar depois. Tá? Muito obrigado e boa tarde para todo mundo. Um abraço. Quer desligar isso?